Muito boa tarde, prezado telespectador. Aliás, uma tarde gelada, um dos dias mais frios do ano, naquela que é tida como a semana em que o inverno chegou marcando presença. Para quem sentiu falta dele em 2020, já pode se orgulhar. Nós temos as temperaturas mais baixas registradas nos últimos tempos e as previsões são para os próximos 15 dias bastante gelados. E dando o giro de notícias e informações que o Expresso Meio Dia traz para você, começamos justamente pela temperatura. Nesse momento, aqui em Nova Prata, no centro da cidade, nós temos aí a casa de 4 graus a temperatura, o céu está nublado. Nesse momento não chove, mas durante boa parte do período da manhã houveram precipitações aí, o que deixaram a sensação térmica na casa do 1 grau negativo. Seguindo com as notícias, vamos à Serra Gaúcha, porque o dia está gelado em todas as cidades serranas aqui do Rio Grande do Sul. Segundo informações, o frio intenso prevalece na Serra durante toda a quarta-feira. Amanhã teve presença aí de nevoeiro e garoa em boa parte das cidades regionais. O céu permanecerá todo o dia encoberto e as máximas não vão passar dos 6 graus. E a quarta-feira terá céu nublado e encoberto também em todo o estado do Rio Grande do Sul. O sol não vai aparecer na maioria das regiões e caso ele dê uma pitadinha é acompanhado de muitas nuvens. E o frio, mas a quarta-feira também combina com um clássico na Serra Gaúcha, Grêmio e Juventude. Vão a campo aí, diretamente do estádio Alfredo Jaconi, que deve estar com aquela cara de estádio no inverno gaúcho. Então, o jogo com cara de gauchão é pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai em busca da sua primeira vitória e às 21h30 entra em campo contra o Ju lá no Jaconeiro, em Caxias do Sul. Você acompanha aí pelas principais plataformas. O Juventude vem escalado aí no gol Marcelo Carné, na zaga com Rafael Forester e Vitor Mendes, e também nas laterais William, Matheus e Michel. No meio-campo, Matheus Jesus e Elton. E lá na frente tem Matheus Peixoto, Paulinho Boia, Guilherme Castilho e Wesley. Do outro lado, o Grêmio vem escalado no gol com Gabriel Chapecó, na zaga Paulo Miranda e Jeromel, nas laterais Diogo Barbosa e Rafinha, no meio-campo Darlan, Victor Bobson e Matheus Henrique, e lá na frente Ferreirinha, Diego Souza e Douglas Costa, para tentar alcançar um bom número nesse jogo da noite. O Colorado também vai a campo pela 8ª rodada do Brasileirão. O Inter pega o Palmeiras e o jogo é em casa, no estádio Beira-Rio. Segundo informações que nós recebemos pelo Globo Esporte, Internacional e Palmeiras se enfrentam às 19 horas em Porto Alegre. É o primeiro jogo do técnico Diego Aguirre em campo aí no estádio Colorado. E a escalação do Inter vem com Daniel no gol, Vitor Cuesta e Pedro Henrique na zaga, nas laterais Heitor e Saravia, no meio-campo Maurício, Edenilson, Rodrigo Dourado e na frente Patrick, Caio Vidal e Yuri Alberto. Essa é a escalação do Internacional. Então, a quarta-feira do futebol está posta na mesa para os times gaúchos. Nas informações da nossa região, começamos por Nova Prata, que foi destaque no estado do Rio Grande do Sul. Isso porque a nossa cidade, ao lado de Bom Jesus e também juntamente com São Francisco de Paula, tiveram aí o registro de neve na madrugada na Serra Gaúcha. Os registros foram acompanhados por volta das 4 horas da manhã. E a consequência climática fez com que em Nova Prata, São Francisco de Paula e também em Bom Jesus se registrasse a queda de flocos de neve. Se alguém aí da nossa audiência acordou às 4 da matina para ver a neve e quiser mandar a sua foto ou vídeo, utilize os nossos canais do WhatsApp. Seguindo com as informações, vamos a Fagundes Varela e a cidade vai implantar um novo projeto.
o pórtico de entrada municipal e os principais vias de acesso serão adornadas com 300 mudas de árvores provenientes de reflorestamento. Segundo as informações, dando sequência aos trabalhos de revitalização ao acesso principal da cidade de Fagundes, foi iniciado na última semana o plantio de 300 mudas de árvores da espécie extremosa. O trabalho vem sendo executado às margens da rua Visconde de Pelotas. A extremosa se adequa a diversos tipos de clima, sendo muito adaptada em vários locais. Ela tem um porte pequeno e pode ser plantada também abaixo da fiação elétrica. O investimento da prefeitura na aquisição e no plantio das mudas está na casa de R$8 mil. Seguindo com as notícias, na terra da longevidade, o canil municipal de Veranópolis está sendo ampliado. Segundo as informações, novas baias estão sendo construídas na unidade que acomoda aí diversos animais. O investimento de R$150 mil contou com subsídios da Prefeitura Municipal e emenda parlamentar distribuída aí pelo deputado federal Marcelo Moraes, do PTB, e foi intermediada pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Rio Grande do Sul, a senhora Regina Becker. De uma forma geral, as baias são construídas objetivando um maior conforto para os cães. A previsão é que os trabalhos sejam encerrados em 2 meses. Atualmente, 200 cães estão abrigados no canil veranense. Agora, dando um giro pela situação dos nossos hospitais, as principais casas de saúde da região. O São João Batista, em Nova Prata, possuía até ontem à noite, no último boletim liberado pela instituição, 9 pacientes internados por conta da Covid-19 e outros pacientes internados por causas gerais somam 13 internações. No São Peregrino Lasiose, um paciente aguarda por leito de UTI e 9 pacientes estão internados aí por conta da Covid no Hospital Veranense. Avançando pelas informações da Serra Gaúcha, nós vamos a Antônio Prado, pois tem aviso de desligamento de energia elétrica programada para hoje à tarde, no dia 30. Ele ocorre do meio-dia e 50 às 18h20 na linha Silva Tavares. Também haverá desligamento aí no pouso do Zeferino, por volta das 13h10 até as 13h40. Na linha São João também haverá falta de energia e também no 1º distrito, por volta das 13h17 às 17h30. Na linha 21 de abril também ocorrerá os desligamentos no período da tarde e o horário de retorno da energia pode variar conforme a prestação do serviço dado pela concessionária. Seguindo com as notícias da Serra, vamos a Bento Gonçalves. Nós retratamos um revoltante episódio em que uma mulher abandonou um cão às margens da BR-470 e ao sair do local em fuga, ela foi flagrada por autoridades de segurança e o cãozinho perseguiu o automóvel. Ele está agora aguardando um novo dono. William Wallace, como é carinhosamente apelidado de Will, tirou a sorte grande. Ele foi abandonado na última segunda-feira na BR-470 e foi resgatado pelos policiais do 3º Batalhão de Policiamento Ambiental, encaminhado a um lar temporário. Will passou por banho, tosa, fez toda uma revisão e é todo charmoso e muito doce e amoroso. E o Will agora está aguardando um novo dono. Então, quem tiver interesse pode procurar aí o Conselho de Bem-Estar Animal através da senhora Daiane Matos em Bento Gonçalves e fazer a adoção do Will, que foi covardemente abandonado. Ele é o popular vira-lata aí, né, sem raça definida. E o telefone é o 999235333. Então, repetindo, caso alguém tenha interesse de adotar o Will, 999235333. A ex-dona que abandonou o animal vai responder criminalmente pelo ato covarde. Seguindo com as informações, o turismo na Serra Gaúcha, Gramado,
se prepara para receber um mega investimento. Um resort que vai custar no total de 227 milhões de reais e está inspirado nos hotéis da Toscana italiana. A obra deverá ter 10 prédios com apartamentos e capacidade para receber até 2.000 hóspedes. Nas informações de Gianni Guerra, após abrir um parque aquático, a dona da Snowland programa aí um novo investimento. O Buona Vita, um empreendimento inspirado na arquitetura e gastronomia da Toscana, região italiana, e vai contar aí com mais de 56 mil metros de área construída e capacidade de abrigar um grande contingente turístico. Seguindo pela Serra Gaúcha, a Universidade de Caxias do Sul aguarda apoio político para dar maior vazão na produção de grafeno. A planta de produção de grafeno da Universidade de Caxias do Sul foi visitada na última segunda-feira pelo senador Luiz Carlos Reins, durante uma agenda que ele teve na região. O senador tem sido um dos principais contatos de projetos de interesse regional em Brasília e esteve envolvido por intermédio da Prefeitura Caxiense e de órgãos federais ligados ao desenvolvimento do projeto do aeroporto de Vila Oliva. E o político defende o avanço do chamado Porto do Litoral Norte. O senador ainda é compatriota aí da atitude de ampliar a fábrica de grafeno da Universidade de Caxias do Sul e esteve em contato, inclusive, com a chefia e com a reitoria da Universidade de Caxias do Sul. O reitor Evaldo Cuiava destaca que o contato com o senador Reins possibilita a busca de apoio para o enfrentamento aos obstáculos que a fábrica de grafeno pode encontrar e avalia que pode-se buscar melhores resultados para a comunidade. A universidade está em contato com órgãos regulatórios para a determinação de padrões relacionados à produção do grafeno. Entretanto, é necessário determinação em legislação específica sobre o tema, e a expectativa da vinda do presidente Jair Bolsonaro a Caxias do Sul reforça a demanda. Para tanto, uma feira para exposição de produtos que utilizam grafeno será produzida na planta da UX que está sendo preparada. Seguindo com as notícias, vamos à metade norte, começando por Lagoa Vermelha, que está disponibilizando aí a toda a população interessada a segunda etapa do programa de aquisição de mudas. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Lagoa Vermelha informa que estão abertos aí os pedidos na segunda etapa do programa de aquisição de mudas. Ele vai até o dia 13 de agosto. Os interessados devem procurar a Secretaria e fazer a sua solicitação e realizar o pagamento dentro do referido prazo. A data para entrega está prevista para 19 de agosto no estacionamento da Prefeitura Municipal. Na primeira etapa, 900 mudas de diferentes espécies foram disponibilizadas à população interessada. Um acidente de trânsito também ocorreu em Lagoa Vermelha, na BR-285, e chamou a atenção pela projeção dos danos e dos estragos. Uma carreta perdeu superbobinas na BR-285. Foi no início da noite de ontem. Ela tinha placas de Vacaria e acabou perdendo aí a carga de bobinas de aço gigante que havia carregado em Passo Fundo. O fato ocorreu na BR-285, próximo à entrada do bairro Cidade Nova. E a carreta trafegava no sentido Cidade Nova-Vera Cruz quando teve o incidente por razões desconhecidas. Seguindo pela região, vamos a Marau e a informação de que seguem as obras de pavimentação no perímetro municipal. Segundo informações, agora a rua Serafim Granto é que recebe mais uma camada asfáltica. Era uma via de chão batido e vai agora passar a ser asfaltada. É uma obra de infraestrutura que visa interligar os bairros e a cidade. O loteamento Colina Verde será totalmente pavimentado e o trabalho da base está sendo realizado para a posterior colocação da camada asfáltica.
O prefeito de Marau esteve no local acompanhando os trabalhos e somente nesses primeiros 6 meses a prefeitura já realizou a pavimentação das ruas José Fulga, Gilda Fialho, Bento Gonçalves, Paraná, Giuseppe Girardi, 10 quadras no bairro Bem Viver e no Laureano Tramontina, além aí de construir novas calçadas e efetuar a pintura e a sinalização viária. Seguindo para o Planalto Médio, vamos a Passo Fundo, onde o aumento da inflação e do custo do aluguel tem preocupado os comerciantes locais. Segundo informações, um cabeleireiro que trabalha há anos na Avenida Brasil decidiu fechar o seu negócio, pois a proprietária do espaço resolveu aplicar o reajuste tido pelo IGPM na casa aí de 37%. Conforme o profissional, o reajuste ficou inviável para manter a barbearia aberta. E assim como este caso específico, diversos outros comerciantes se preocupam com a disparada dos preços dos aluguéis ou a aplicação do índice do IGPM, que já bate a casa dos 40% e vem impactando de forma negativa diversos negócios na capital do Planalto Médio. Informações também para a segurança: o início das obras do presídio feminino em Passo Fundo devem ocorrer durante o mês de agosto. A informação é do deputado estadual Matheus Vespe. O presídio feminino deverá ter as suas obras anunciadas, que já são aguardadas pela comunidade carcerária. Conforme o deputado, o presídio terá capacidade para 286 detentas e o investimento do Estado será na casa de 10 milhões de reais, somando-se mais 8 milhões de reais do governo federal, sendo essa uma demanda histórica que busca a sua resolução. Encerrando o nosso primeiro bloco, uma polêmica que foi despertada no último final de semana. Um vídeo que circulou pelas redes sociais mostrava uma aplicação incorreta de vacina aí na campanha de imunização em Passo Fundo. E segundo a secretária de Saúde, isso foi um erro isolado cometido por uma vacinadora e uma infelicidade, além de ser um fato que não é rotineiro. Em entrevista, a secretária municipal de saúde, Cristiane Pilati, disse que em nenhum momento a prefeitura negou o fato e confirmou o ocorrido. Disse que o problema foi solucionado na mesma hora e a imunização foi completa. Com cada vacinador, imuniza 300 pessoas por dia, fazendo o mesmo movimento. E isso pode ter causado aí uma desatenção, mas ninguém ficou sem vacina, de acordo com a secretária. Nós vamos para um breve intervalo comercial, o nosso Expresso Meio-Dia. Na sequência, eu retorno com as notícias do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Fique comigo aqui na Conecta Mais TV. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Pessoal, na próxima quarta-feira, dia 30 de junho, no programa Mulheres, estaremos recebendo a fisioterapeuta Cássia Cola, falando sobre o assunto fisioterapia pélvica. Não percam! A importância de estar em nosso lar é a união e a força contra algo maior. Por dias mais tranquilos e pessoas mais unidas. Pelo bem do próximo, nossa família pensa na sua. Supermercados Porta. A sua saúde é o que importa.
Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. O Restaurante da Mari oferece cardápios especiais e saborosos para o seu dia a dia. No centro de Nova Bassano, com todo conforto e acessibilidade para te receber. Restaurante da Mari. E retornamos ao vivo nessa quarta-feira gelada, trazendo informação, notícia e jornalismo aqui no Expresso Meio-Dia, para deixar o seu almoço muito bem informado. Nesse momento em Nova Prata, a temperatura está na casa dos 5 graus, o céu permanece nublado, o vento é constante e a sensação térmica está na casa dos 2 graus, então é bom sair bastante encasacado no dia de hoje. Iniciando o nosso giro pelo estado do Rio Grande do Sul, novos protestos na cidade de Água Santa são motivados aí pelos indígenas. Eles retomaram o bloqueio da BR-285 nessa quarta-feira. O trânsito é liberado de forma intercalada e por isso há fila de veículos no local. Os bloqueios estão acontecendo em um protesto conjunto realizado por indígenas de todo o Brasil contra a aprovação de novos projetos de lei que circulam no Congresso Nacional que restringem a política de demarcação de terras. Semana passada, a 285 foi bloqueada em 2 momentos e agora ela segue bloqueada aí na altura do quilômetro 286, segundo as informações. Também temos notícias aí, é na BR-386, em Iraí, no quilômetro 3, que também segue bloqueado. Então, informações para quem circula na metade norte do estado. Uma operação da Polícia Federal também envolveu a apuração de crimes em aldeias. A ação foi desencadeada nessa manhã no município de Erebango e é a Operação Cavan. Segundo as informações, são investigados diversos crimes praticados em decorrência de conflitos ocorridos no final do ano de 2020, na aldeia indígena Ventarra, na cidade de Erebango. Dentre os crimes investigados, a tentativa de homicídio e disparos de arma de fogo. 40 policiais federais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão na referida aldeia, na zona urbana e na terra indígena Guaritá, em Tenente Portela, também no Rio Grande do Sul. A ação contou com o apoio da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e da SUSEP. 140 agentes públicos estão envolvidos nessa operação. A deflagração conta com o apoio do COAP, o setor de aviação da Polícia Federal. E segundo informações, entre 12 e 13 de dezembro do ano passado, sucessivos conflitos entre grupos antagônicos da terra indígena, motivados por divergências na gestão de recursos pelo então cacique,
fizeram com que fosse deflagrado diversas situações de violência com uso de armas de fogo e um grupo ligado a este ente político foi expulso da aldeia, enquanto o outro grupo controla a reserva. Além de depredações patrimoniais e lesões leves, o conflito resultou no ferimento de um indígena por arma de fogo. E as investigações da Polícia Federal, que tem a competência constitucional para investigar esse tipo de ação, encontraram indícios de que os dois grupos rivais possuíam aí ligações e também tinham armas de fogo, e as disputas pelo comando motivavam aí situações de violência entre diversos indígenas vulneráveis, como crianças e idosos. E a polícia levou aí a deflagração dessa operação a fim de coibir esse tipo de situação. Avançando pelas informações, o Rio Grande do Sul receberá no dia de hoje, mais precisamente à noite, mais de 350 mil doses de vacina contra o Covid, a fim de dar prosseguimento na campanha de vacinação. Os lotes de imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca estão previstos para chegar entre a tarde e o começo da noite no aeroporto Salgado Filho. Boa notícia para todos que estão aguardando a vacina. No governador Eduardo Leite, as notícias reportam que ele firmou um convênio com a Embaixada Americana, um memorando de entendimentos para a cooperação. O documento reforça que em diversas áreas a troca de conhecimento e intercâmbio pessoal entre o Estado do Rio Grande do Sul e os membros da Embaixada Norte-Americana. A assinatura ocorreu na manhã de ontem no Centro Administrativo Fernando Ferrari, aqui no centro de Porto Alegre. O memorando de entendimento e cooperação foi assinado. Segundo as informações, o memorando prevê a cooperação em diversas áreas, como ampliação do comércio, investimento bilateral nas áreas de saúde, segurança, biotecnologia, meio ambiente, agricultura, educação, direitos humanos, gestão e segurança pública. O acordo prevê a colaboração para a definição de metas, parâmetros e resultados claros, visando o intercâmbio das melhorias a serem praticadas no serviço e na tecnologia, inclusive com a presença de especialistas e a promoção de visitas técnicas, tanto de equipes do Rio Grande do Sul como dos Estados Unidos. Seguindo com as notícias, a passagem de ônibus teve o novo preço definido nessa manhã pelo prefeito Sebastião Melo na capital dos gaúchos. Melo contrariou o indicativo técnico da IPTC, que pediu uma passagem a R$ 5,20 e bateu o martelo e cravou o preço em R$ 4,80. Ainda foi apresentado à Câmara de Vereadores um grande projeto que vê aí desde a redução das imunidades de passagem, que são concedidas a uma grande série de pessoas, bem como o término do passe livre, que ficaria vinculado a apenas um dia no ano. E essas são as informações que agora serão debatidas pelos vereadores para manter a passagem de ônibus a R$ 4,80, abaixo da casa dos 5. Na capital, também as informações que nós recebemos pela coluna do Gaúcha ZH é de que a prefeitura pretende fazer uma nova licitação para contratar uma empresa de coleta de lixo. A licitação será focada no serviço de containers e o novo contrato será ainda assinado nesse ano. A licitação visa escolher uma nova empresa depois aí dos problemas ocorridos com a antiga gestora de resíduos que ocasionaram diversos problemas aí na capital dos gaúchos. Seguindo com as informações que nós temos aí, a Câmara de Cachoeirinha aprovou a abertura do processo de impeachment do prefeito Mickey Breyer. Em votação no dia de ontem foi formada a comissão e na noite ficou definido que o processo contra o prefeito, que é filiado ao PSB, e seu vice Maurício Medeiros, que é filiado ao MDB, começará a ser protocolado na casa. O pedido foi feito pelo advogado Adriano Luz, representando o morador Luiz Henrique Fonseca.
O processo aponta supostas irregularidades na contratação do hospital de campanha e na iluminação de cidade, além da incitação dos funcionários da empresa terceirizada SKM contra o Ministério Público e nas indenizações recebidas por Miki e Maurício ao final do último mandato por férias não usufruídas. Antes da votação, o próprio prefeito pediu a abertura do processo que fosse aprovado para investigar e julgar. Ele disse na tribuna que não tem medo desses julgamentos. Seguindo com as informações aqui do estado do Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa aprovou uma modificação em uma lei de 1982 que trata sobre o uso de agrotóxicos. Na noite de ontem, numa sessão aí que teve 37 votos favoráveis e 15 contrários, o projeto de lei que libera o uso de novos insumos para a agricultura foi aprovado. O projeto altera a lei estadual que dispõe do controle de defensivos agrícolas e outros biocidas. Com a alteração, os produtores rurais poderão ser mais competitivos e comemorar com novas safras recordes. E com a aprovação, o texto agora segue para a sanção do governador Eduardo Leite. Seguindo com as informações, uma visita técnica do Centro Estadual de Vigilância Sanitária e Controle Epidemiológico e outros entes aí do governo estadual fizeram com que o Parque de Exposições Assis Brasil passasse por uma avaliação dos seus espaços, bem como uma avaliação minuciosa dos protocolos sanitários que serão estabelecidos para a realização da Expo Inter. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento também acompanhou os trabalhos. Conforme especialistas em saúde da SEVES, a Expo Inter é o primeiro grande evento que a saúde estará analisando depois do início da pandemia e, por isso, os protocolos serão testados e acompanhados de perto pelo Centro de Vigilância. Indo para as informações do Brasil, você já deve saber que o preço da luz vai ficar mais salgado no bolso, mas vale a pena lembrar. A ANEEL reajusta os valores da bandeira tarifária e, segundo informações, o aumento foi de R$ 6,24, que era a margem da tarifa para cada 100 kWh consumidos, e passou aí para R$ 9,49, um reajuste de 52% sobre o valor que já vinha sendo cobrado desde junho do ano passado. Segundo as informações, é para custear a ligação das operações das termoelétricas, haja vista a seca que assola o Brasil e coloca os recursos hídricos em bastante situação de esgotamento, fazendo com que os níveis dos reservatórios se tornem mais baixos. Seguindo com as notícias, a Receita Federal libera aí a restituição do segundo lote do Imposto de Renda 2021. Os contribuintes que declararam até 21 de março já podem consultar diretamente nas suas contas bancárias se houve a restituição do imposto pago aí perante o leão. As informações dão conta de que os contribuintes têm até um ano para resgatar os seus valores. Seguindo com as informações e as notícias da economia, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, aponta que os empresários estão mais otimistas e esse índice cresceu em 29 dos 30 setores pesquisados. Segundo as informações, os valores estão acima dos 50 pontos em uma escala que vai de 0 a 100, a fim de medir a confiança do empresariado no prosseguimento dos negócios, mostrando uma consolidação da alta desses números que é realizada aí a partir das boas perspectivas que o empresariado contém. Indo para o cenário político brasileiro, o governo suspende o contrato de compra da vacina Covaxin, após várias polêmicas que geraram até uma investigação dentro da CPI da Covid. O governo decidiu suspender os contratos com a farmacêutica que representava a marca indiana. Em nota,
O Ministério da Saúde justificou que a medida foi tomada por recomendação da Controladoria Geral da União. E segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a Controladoria não encontrou irregularidades no contrato, mas o Ministério decidiu suspender por um compliance para análise aprofundada do órgão de controle, que deve dar retorno aí nos próximos 10 dias. De outro lado, o senador Luiz Carlos Reis defendeu em discurso que a CPI da Covid é chamada aí, abre aspas, CPI do circo. O político esteve na Serra Gaúcha na última segunda-feira e falou aí aos seus correligionários de que a CPI da Covid, né, é totalmente política e não auxilia o Brasil em nada, visando derrotar e depor o presidente da República com um comportamento circense, como é falado aí pelo senador. Seguindo com as nossas informações, o inverno faz frio, mas não é somente aqui. O gelo na pista da Serra Catarinense, no Rio do Rastro e no Corvo Branco, duas das serras aí que estão nos pontos mais elevados do estado de Santa Catarina, houve a formação de placas de gelo na pista e vídeos que circulam nas redes sociais demonstram os diversos veículos que não conseguiam frear, se chocando uns aos outros devido ao congelamento. O trânsito na serra está interrompido e interditado devido aí à presença acumulada. Saindo do alto da Serra Catarinense, onde faz muito frio, e indo para a orla do norte da ilha de Florianópolis, na badalada praia de Jurerê Internacional. Os beach clubs, os famosas casas noturnas e diurnas que funcionam na praia mais requisitada pelos ricos e famosos do Brasil, vão ter de ser demolidos. O STF determinou, em ação movida aí por Associação dos Moradores da Praia de Jurerê, que as estruturas erguidas em área de preservação permanente e área de restinga deverão ser todas demolidas. E o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do Tribunal Federal da 4ª Região de que esse tipo de negócio deve deixar o local. Os moradores comemoram aí a situação e para você que frequentava baladinha em Jurerê, bem, vai ter que achar um outro local, porque esses não vão mais estar disponíveis. Outra disputa judicial que se reflete na música brasileira, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu favoravelmente aos membros da Legião Urbana, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, que poderão utilizar a marca da banda sem pedir autorização. Uma entroncada ação judicial movida aí pelo filho de Renato Russo durava 8 anos e a decisão foi aí desempatada por um voto no STJ. E agora os ex-membros da banda poderão se apresentar e tocar suas músicas utilizando a marca da Legião Urbana, que é administrada por Giuliano Manfredini, filho do cantor e compositor Renato Russo. Após o adiamento do último julgamento, agora o voto de desempate foi do ministro Marcos Buzzi, que concedeu o direito à banda de rock de prosseguir através dos seus membros remanescentes. E para a gente encerrar a nossa edição de hoje, aqui no sul do Brasil e no Brasil como um todo, o forte frio que se alastra pelas diversas regiões. No Canadá é o contrário, o forte calor... o forte calor que se espalha pelo país. Segundo informações, centenas de mortes súbitas estão sendo reportadas às autoridades. 233 avisos de óbitos nos últimos 4 dias na província da Colômbia Britânica. A cidade de Lytton bateu pelo 3º dia seguido o recorde da maior temperatura registrada, 49,5 graus Celsius. É um calor sem precedentes, o maior da história canadense, e vai fazendo vítimas aí no país, principalmente idosos, por força das grandes ondas de calor que atuam na região de Vancouver,
um país tradicionalmente gelado, que é aplacado aí por forte aquecimento. Sendo esses os principais destaques desse meio-dia, eu me despeço desejando a vocês uma excelente tarde. O Expresso Meio-Dia retorna amanhã aqui na Conecta Mais TV. Uma boa tarde a todos.